Olha, Fabiola, vamos por partes aqui. Primeiro, eu acho que o Josias tem toda a razão em apontar que em 2025, como o Brasil é a presidência, ou assume a presidência do BRICS durante o ano todo, ele vai ter uma enorme, eu diria um enorme desafio. Qual é esse desafio? Dizer para os seus parceiros ocidentais, e aí principalmente Estados Unidos e Europa, de que o Brasil é presidente de um bloco que não é contra eles. Olha só o desafio que é colocado para o Brasil, né? Durante a presidência da Rússia, ficou muito claro que esse era um posicionamento muito anti-ocidental. No caso do Brasil, e eu acho que é assim que nós temos que ler esse discurso do presidente Lula, ele tenta desmanchar a ideia de que esse bloco, ou pelo menos sob a presidência brasileira, esse bloco não será contra alguém, mas a favor, talvez, de algum outro tipo de estrutura internacional. Então, se você ler de fato o discurso, principalmente nessa parte, no início dessa parte que vocês colocaram aí na tela, diz o seguinte: os mais vulneráveis não estão preocupados com a dicotomia internacional. Ou seja, vamos traduzir em português aqui, para os pobres, se é leste ou oeste, se é dessa ideologia ou da outra, o que precisamos é resolver a questão climática, a questão da fome e a questão da pobreza. No fundo, é isso que o presidente Lula diz nesse discurso, porque ele sabe que em 2025 vai cair uma batata quente no colo dele, que é ter a presidência de um bloco que hoje se posiciona como anti-ocidental e, ao mesmo tempo, manter boas relações com os americanos, com os europeus e com o resto do Ocidente, principalmente aí, vamos dizer assim, o G7. Então, para o presidente Lula, vai ser um desafio muito grande fazer essa equação fechar para o governo brasileiro. Josias também tem toda a razão quando ele coloca que, claro, o Brasil, de uma certa forma, desmontou aquela estratégia da China, e principalmente da China e da Rússia, de trazer para dentro a Venezuela. Agora, sobre a sua pergunta, é o outro ponto fundamental. E aí, o que a gente faz com um bloco que quer ter um mecanismo de pagamento que não passe pelo dólar? Certamente é parte da autonomia, da soberania dos países, você falar, bom, por que eu vou passar por uma moeda que não é minha, que é uma moeda nacional e que se posiciona como uma moeda internacional? Então, certamente, em nível teórico, vamos dizer assim, faria todo sentido. A grande dificuldade é como você traduz isso na prática. Como você, depois de 70 anos, perdão, um pouco menos, 50 anos do domínio do dólar, você consegue transformar o sistema financeiro internacional para permitir que moedas alternativas ou as moedas locais possam substituir o dólar. Muito difícil no curto prazo, mas eu, pelo menos, tenho visto isso como um projeto muito mais geopolítico do que um projeto financeiro, Fabiola. É um projeto muito mais de eixo de poder do que propriamente dito de uma questão, vamos dizer assim, contábil das empresas exportadoras, importadoras, etc. Não é algo para o curto prazo, é algo para o médio e longo prazo, mas é algo que, se implementado, muda a estrutura de poder no mundo, certamente. Vou dar um exemplo para vocês, só para a gente entender que essa vertente ela começa a se mexer, mas que ela ainda está muito distante de qualquer transformação. Há mais ou menos 70 anos, uma grande revolução aconteceu nas finanças internacionais. Foi quando Estados Unidos e Arábia Saudita fecharam um acordo pelo qual os americanos compravam petróleo saudita e pagavam em dólar. Então, de fato, o que aconteceu? O Banco Central do Petróleo no mundo passou a aceitar o dólar como uma moeda para comprar esse produto absolutamente fundamental para a economia internacional. Muito bem. O ano passado, o que aconteceu, Fabiola? Pela primeira vez, Riad, ou seja, os sauditas, passaram a aceitar o pagamento por seu petróleo na moeda chinesa. Então, é de fato uma transformação. O que nós estamos testemunhando é de fato uma transformação no sistema internacional, mas é uma transformação lenta, uma transformação que obviamente não vai vir sem, vamos dizer assim, uma resistência. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou semana passada, nós inclusive fizemos matéria, ele dizendo o seguinte: país que adotar algum outro tipo de moeda que não seja o dólar vai sofrer tarifas de 100% em seus produtos. Ou seja, o próprio Donald Trump sabendo da dimensão que isso tem. Para quê? Para a economia americana? Não só para a economia americana, para o poder americano no mundo, para a posição geopolítica dos Estados Unidos no mundo. Então, essa cúpula
Sim, como colocou o Josias de uma forma muito brilhante, sim, muito problemática por conta da quantidade de ditaduras, de regimes que violam direitos humanos, tudo isso absolutamente correto. Mas ela faz parte, sim, de uma transformação do eixo do poder no mundo. É isso, Jamil, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Até. Tudo de bom. Josias, Thales, Tchau, bom dia a tchau. todos. Tchau, tchau. Abraço. Obrigadíssimo. Vamos lá, quero ouvir Thales Faria, como não? Thales Faria sobre a análise do discurso de Lula. O que foi bom, o que foi ruim nesse discurso, hein, Thales?